voltando com o nosso programa Sete Raios, aqui na TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV que tem o objetivo de levar uma nova linguagem para você, de esclarecimento e de ensino. Não somos os donos da verdade, mas o nosso objetivo é levar a nossa colaboração para que você expanda a sua consciência e realmente perceba que você é um ser de luz, imagem e semelhança do Pai, microcosmo, macrocosmo. O que a Antonieta estava falando no bloco anterior é muito importante, porque a composição realmente do nosso planeta tem tudo a ver com nós, né? Por quê? A gente olha para o céu e vê realmente uma coisa maravilhosa, estrelas, né? Outras composições planetárias, e tudo isso influencia no nosso dia a dia. Então as pessoas muitas vezes esquecem disso, porque nós somos um ser tão grandioso, nós estamos aqui no mundo tridimensional, mas as pessoas não imaginam a grandiosidade que você tem dentro da sua mente. Nós estamos linkados com uma mente superior. As grandes invenções, tudo aquilo que nós temos de desenvolvimento no nosso planeta, foram criados através dessas mentes. E nos outros programas que nós vamos fazer, nós vamos falar muito sobre isso. Isso foi tudo fruto da autoespiritualidade. Quando nós falamos autoespiritualidade, raciocínio uma hierarquia realmente grandiosa, né? Jesus dizia com muita propriedade, né? Na morada do meu pai, na casa do meu pai, existem várias moradas. O que significa isso? São as dimensões, os patamares, os filamentos daquilo que você vai se apresentando na evolução da sua vida. Hoje nós estamos aqui em uma TV, temos autorização de uma diretoria, de toda uma hierarquia para falar isso para vocês. Mas esses assuntos, até um tempo atrás, as pessoas não tinham conhecimento e tinham até um pouco de dificuldade. Mas hoje a gente nota que as pessoas estão cada vez mais pesquisando, se informando, para perceber que não é assunto esotérico, que não é só um assunto que as pessoas, né, estão falando para, de repente, tentar fazer aí uma nova lavagem, uma nova situação de mercado. Não, gente. Um dos maiores esotéricos que teve aqui na face da Terra é o seu mestre, que foi o mestre Jesus de Nazaré. Se você for analisar profundamente a linguagem que ele trouxe, toda a sabedoria de 2010 anos atrás, tá? Hoje as pessoas já estão compreendendo que você pode ter a conexão, inclusive, com ele todo o tempo. E ele dizia com muita propriedade, vocês podem fazer coisas maiores do que eu. Então hoje as pessoas já estão preparadas para entender que a conexão é a sua divina presença, eu sou, com o ser de luz que você, de repente, tem esse merecimento para fazer essa conexão. Então o que nós queremos deixar também como mensagem para vocês é que houve toda uma engenharia da autoespiritualidade na formação dos planetas, na formação do nosso planeta azul, e que agora as pessoas realmente estão compreendendo isso. Nós vamos também explicar para vocês a nossa composição, por que nós temos uma mente, por que nós estamos no mundo tridimensional. Você não tem só esse corpo que está nos ouvindo aí do outro lado da tela. Você tem outros corpos muito mais intensos e que muitas vezes você, quando está dormindo ou numa situação, né, você muitas vezes está fazendo outras viagens, outros trabalhos em outros confins do universo. As pessoas estão vendo, eu ainda não tive, né, a satisfação de assistir, mas as pessoas que estão vendo esse filme realmente estão ficando impressionadas com realmente a curiosidade das pessoas, que é o filme Nosso Lar. Esse filme tem uma profundidade extraordinária das pessoas que têm a curiosidade de saber o que vai se apresentar por outro lado da vida. Então, a Antonieta, inclusive, comentou comigo que já viu esse filme e eu gostaria, se possível, que ela desse, assim, algumas explicações para justamente você entender a grandiosidade do nosso ser, né, Antonieta? João Gilberto, a grandiosidade do nosso ser. Este corpo que nós usamos hoje, chamado corpo físico, ele é a composição de 7 corpos. Os corpos sutis, até que chegasse nessa constituição mais densa,
para podermos viver no planeta Terra, que é uma composição mais densa em relação a outras moradas da casa do Pai. Mas isso não nos separou desses planos sutis, dessas outras moradas do Pai. Elas estão interagindo entre si a todo momento, aonde nós estamos. Então, se nós estamos hoje aqui, nesse momento, num estúdio, e junto conosco, aparentemente, pode achar que tudo isso é matéria, não. Essas camadas estão interagindo internamente uma sobre a outra, num processo de energia simultânea. Então, nós não estamos isolados. Esta comunicação do alto com a terra e da terra com o alto acontece a todo momento. Nós vivemos dentro deste intercâmbio das dimensões. Só que nós, pela falta de conhecimento, porque nos identificamos muito mais com o mundo da forma e com o mundo dos 5 sentidos, nós achamos que tudo isso está separado. Nunca esteve. Nós, através da nossa consciência, da nossa falta de conhecimento, que nos separamos através deste entendimento destas dimensões. E o que o filme veio mostrar, aliás, o livro foi escrito em 1939. O que o filme veio mostrar neste momento, até por conta desta alta espiritualidade, é que a humanidade precisa acordar. Primeiro porque a morte não existe. Nós simplesmente deixamos este envoltório, como muitas vezes já fizemos isto, e vamos viver num plano sutil, vivendo um período entre vidas, buscando evolução no mundo espiritual, que quando nós chegamos do lado de lá, as coisas são mais sutis e elas levam menos tempo para se manifestar, porque não tem a densidade da terceira dimensão. Então, o que o filme mostra é que nada está separado. Quando nós deixamos este envoltório mais denso, da qual escolhemos para viver mais uma experiência de evolução, como alma, como ser divinos, nós vamos continuar nossa evolução do lado de lá. E aí nós vamos chegar do lado de lá, como o filme retrata, e nós vamos ver que lá existe a ordem, a disciplina e a hierarquia que é altamente respeitada. Então, nós vamos ver que todo esse aspecto rebelde da nossa personalidade, da nossa indolência, da nossa falta de disciplina e de respeito às hierarquias, e aqui eu falo não só das hierarquias do plano espiritual, da alta espiritualidade, mas as hierarquias do reino terreno. Para que exista ordem, disciplina, evolução e progresso, precisa-se de hierarquia. E nós aqui ainda somos um pouco crianças rebeldes que não aceitamos as hierarquias. E este é o nosso aprendizado maior. E é através do respeito das hierarquias no mundo da forma, o mundo da matéria, é que realmente nós vamos evoluir para nos prepararmos para a hierarquia do plano espiritual. Excelente, Antonieta, porque realmente esse filme, as pessoas vão tendo até um preparo, porque a grande maioria das pessoas, elas não projetam, elas muitas vezes têm até medo e receio do que vai se apresentar do outro lado da vida. Então esse filme já é um treinamento para você amenizar primeiro a sua mente e a sua alma, e você entender que aqui você está cumprindo um papel durante um período, onde foi dada uma oportunidade para o seu espírito, para a sua alma, que está na terceira dimensão, utilizando um corpo físico, mas que o outro lado da vida realmente é extraordinário.
A Antonieta mencionou com bastante propriedade os 5 sentidos. As pessoas não têm conhecimento dos outros sentidos do lado metafísico. O ser humano, principalmente o cientista, ele só acredita e ele só dá muitas vezes credibilidade naquilo que ele vê. Só que nós estamos aqui no mundo tridimensional que 90% da nossa composição de alma, de espírito, de mente e de forças da natureza e principalmente da parte transcendental, a maioria realmente não vê. Aí é o lado metafísico. E através desse filme as pessoas vão tendo um preparo para entender aquelas cenas fantásticas, aqueles locais maravilhosos, que tudo é energia e que na realidade existem patamares, existem dimensões diferenciadas, fruto daquilo que a gente já falou em outros programas. Qual é o seu tipo de frequência? Hoje nós vamos ouvir muito isso. Frequência, irradiação, átomo permanente, elétrons, nêutrons. Quando Albert Einstein realmente criou a teoria da relatividade, naquele momento o elemento mais divisível era o átomo. Depois daquilo já se desdobraram outros tipos de elementos. E vão se desdobrar elementos muito mais profundos. E aí a gente vai chegar realmente na conclusão que a grande maioria das pessoas está buscando, da nossa origem, para onde nós vamos. Só que nós temos que ter o desprendimento de saber como que nós vamos projetar isso para o outro lado da vida. Então esse filme realmente já é um início de um preparo para as pessoas entenderem o seguinte: nós temos aqui no mundo tridimensional 5 sentidos, mas do lado metafísico existem outros sentidos, que é justamente os sentidos que vão te completando para você ir galgando essa hierarquia que a Antonieta falou, tá? Não no sentido de controle, o sentido de... A hierarquia é exatamente patamares energéticos daquilo que você vai se apresentando na sua evolução.